dia, pessoal. Ontem falei que nós iríamos conversar sobre Tesouro Direto, né? O que que é, e acabou que não deu, mas por um bom motivo, né? Passamos o dia vendo Netflix, então foi muito bacana. Vi aquele filme Ouro também que tinha me sugerido aqui. O Boldinha retrucou que não foi o dia todo, né? Foi o final da tarde até o início da noite. A gente acabou de ver Suits, a gente viu esse filme Ouro e estamos iniciando uma série nova, que é o The Blacklist, ou Blacklist. O primeiro episódio foi bacana. Mas agora vamos então falar sobre Tesouro Direto, o que é, para quem se destina, quais são as principais características, se é realmente seguro e, inclusive, como algumas pessoas, apesar de já adiantar que o negócio é seguro, perdem dinheiro no curto prazo no Tesouro Direto. Então, começando a responder isso aí, né? O Tesouro Direto ele é um programa criado para que pessoas físicas, né, a gente, consiga comprar títulos do governo. Falei governo, mas seria do Estado, né? Porque o Tesouro Direto não é um programa de governo. Não é um governo entra e pode tirar, é um programa de Estado. E você, comprando esses títulos, você está emprestando dinheiro para o país. Então você se torna credor do Brasil. E por conta dessa característica, né, desse risco soberano, vamos colocar assim, né? Está emprestando para o país e o país ele pode, se ele quiser, lógico que isso tem consequências, né? Aceleraria a inflação. Mas ele pode imprimir mais dinheiro para te pagar, se precisar. Então, o Tesouro Direto, dentro dos investimentos nacionais, ele seria o mais seguro de todos. Ele superaria, por exemplo, a poupança, que as pessoas acham que é o refúgio de segurança. Só que a poupança ela é coberta pelo banco e depois pelo Fundo Garantidor de Crédito. Como eu já falei aqui algumas vezes, o Fundo Garantidor de Crédito não é um órgão estatal. Ele é privado e mantido pelos próprios bancos. Então, numa crise sistêmica, você pode ficar, às vezes, a ver navios com o dinheiro da sua poupança. O Tesouro ele é mais seguro ainda do que isso. As principais características do Tesouro Direto. Ele é um investimento feito para todo mundo realmente, porque para investir você pode começar com pequenos valores, dependendo do título que você for pegar, porque há diferentes tipos de título, eu vou falar isso mais à frente, mas você pode começar com R$ 30. E para conseguir comprar todos os títulos, assim ter acesso a todos, com um mínimo de dinheiro, então com R$ 90 mais ou menos, que é o ingresso mais caro, que seria no Tesouro Selic, ingresso entre aspas, né? Mais caro, seria de 90. Então, com menos de R$ 100, você já consegue aplicar em qualquer título. E você pode fazer isso quando quiser, porque não tem uma obrigação de estar fazendo todo mês. Então, sobrou um dinheirinho, você vai lá e coloca. Um mês pode ser no dia 5, no outro no dia 15, no outro no dia 30, no outro nem colocar. Então, ele é muito flexível nisso também. Não são contribuições fechadas, você pode dar valores quebrados, sem nenhum tipo de problema, não há obrigatoriedade de fazer em certas datas e você pode sacar quando quiser. É um investimento com uma liquidez muito interessante. Você pede resgate num dia, no dia seguinte vai estar na sua conta da corretora para você poder resgatar para a conta bancária, para gastar ou para investir em alguma outra coisa que você queira. Então ele é extremamente líquido, né? É um ponto muito positivo. Se não bastasse ser muito líquido, ter o mais alto grau de segurança aqui dentro da nossa economia, o Tesouro Direto também tem um rendimento muito interessante. Lógico que varia de título para título, mas com esse grau de segurança ele tem um rendimento ímpar. Se você for ver as ofertas de investimento aí, tem muito banco, que por definição é menos seguro do que um país, pagando bem menos na renda fixa do que você receberia investindo diretamente no Tesouro. Tem muito fundo de investimento de banco que só pega o seu dinheiro, coloca no Tesouro Direto e cobra a taxa de administração altíssima por isso, comendo grande parte da rentabilidade de negócio que você poderia fazer facilmente com alguns cliques sozinho, depois que tivesse aberto conta em uma corretora, por exemplo. É muito simples. E agora entrando mais especificamente nos tipos de título, né, eu vou dividir em 3 básicos, assim, que são os títulos pós-fixados, é o Tesouro Selic, os títulos indexados à inflação, que é o Tesouro IPCA+, e os pré-fixados. O Tesouro Selic é o mais simples de compreender, ele vai render a taxa Selic. O rendimento bruto dele vai ser igual a Selic, né? A Selic hoje está em 7,5% ao ano e com expectativa de que caia ainda um pouco mais durante o ano. A cada 45 dias o Comitê de Política Monetária se reúne para decidir qual vai ser o valor da Selic. Eles fazem isso tentando controlar a inflação, né? Tem uns indicadores que eles veem para poder controlar esse tipo de coisa, mas ele vai render a taxa Selic. E por essa característica, o Tesouro Selic ele vai sempre apresentar uma rentabilidade
positiva e crescente, né? Com a taxa Selic maior, ele rende mais, a taxa Selic diminuiu, ele rende menos, mas vai sempre render de maneira positiva. Então ele se torna muito adequado para que você faça ali uma reserva, que você tenha planos de usar, ou a chamada também muito famosa reserva de emergência, o seu colchão de liquidez, algum dinheiro que você possa vir a precisar no curto prazo, porque não há risco de você colocar o seu dinheiro e ter menos no futuro. Vou me corrigir aqui, porque falar que não há risco pode ser um pouco forte se tratando de Brasil, e eu vou falar mais à frente por quê. Mas ele seria o mais adequado para você investir o dinheiro que você tenha planos de usar daqui a 3 meses, 6 meses, ou um dinheiro que seja destinado a alguma emergência. Agora falando dos pré-fixados indexados à inflação. Ele já tem umas taxas pré-definidas, né? No pré-fixado, quando você coloca o seu dinheiro, já está marcada a taxa que você vai receber anualmente até o vencimento. E no indexado à inflação também tem uma taxa mais a inflação. Só que você não pode levar aquilo ao pé da letra, porque se você ficar até o final do título, porque todos os títulos do Tesouro têm um prazo de vencimento, ele vai te pagar aquelas taxas prometidas, tanto no indexado quanto no pré-fixado. Mas no meio, ao longo do seu investimento, aqueles títulos vão variar, vão sofrer a chamada marcação a mercado. O importante é o quê? Se você ficar até o final, você vai receber o prometido. Mas, dependendo do ciclo de juros, dos ciclos econômicos, no meio do caminho, você pode estar ganhando mais do que o prometido ou estar até perdendo um pouco de dinheiro, né? E é dessa maneira que algumas pessoas perdem dinheiro no Tesouro Direto. Elas colocam lá, vão no macete de que se é para longo prazo, se eu quero realmente ver o dinheiro só no futuro, então eu vou pegar o tesouro que tem o maior prazo possível. Eu pego lá um tesouro IPCA 2045, por exemplo, achando que ele vai pagar certinho 5% mais a inflação. Só que não vai. Se você segurar ele até 2045, ele vai te pagar isso. Mas se no meio do caminho você precisar sacar, você vai estar submetido à marcação a mercado. E você pode estar perdendo dinheiro no curto prazo. Porque quanto maior o prazo do título, mais volátil ele se apresenta. E é por isso que todo dia tem pessoas se surpreendendo que estão perdendo dinheiro com o Tesouro Direto. Sim, porque esses que são submetidos à marcação a mercado, você pode perder dinheiro no curto prazo. Por isso que não é interessante você ficar fazendo reserva de emergência ou aplicar o dinheiro que você tem planos de usar num período curto em tesouro pré-fixado e indexado, porque essa marcação a mercado pode te submeter a surpresas e você perder parte do dinheiro justamente no período em que você vai precisar usar. Deixando claro, a marcação a mercado não é vilã, que as pessoas elas não entendem como é que funciona. E quem não entende acaba perdendo dinheiro. Agora, quem entende ganha muito dinheiro no curto prazo, né? Pegando aí as taxas de juros que estavam em 14,75 há um ano e pouco atrás e agora caíram para 7,5, nesse período de queda, teve tesouro que prometia lá o IPCA mais, na época, 6,5%, que rendeu mais de 40% em um ano, por conta da marcação a mercado. E quem entende como isso funciona, adora esses ciclos de queda, né? Tanto que os fundos multimercado são sempre os períodos que eles performam melhor, porque é muito simples, na verdade, ganhar dinheiro nessas épocas. Você compra o título lá atrás, o pré-fixado indexado à inflação, com os juros altos e vende no final do ciclo de queda com os juros mais baixos em bolsa, um bom montante aí. E quem entende disso ganha dinheiro e quem não entende deixa a oportunidade passar e fica reclamando da vida, mas é porque não correu atrás desse tipo de conhecimento. Se tivesse corrido, tinha ganho dinheiro também. E agora, Bruno, que eu estou aprendendo isso só agora, eu deixei a oportunidade passar, ela nunca mais vai voltar? Vai. Talvez não dessa maneira, né? Porque os juros estavam num patamar muito alto. Mas os ciclos econômicos, eles se repetem. A economia passa por ciclos de expansão e retração. Então nós estamos acabando um ciclo de retração para começar o de expansão. Então os juros estão caindo, de repente eles vão voltar a subir daqui a algum tempo, talvez não a 14%, mas depois que ele sobe eles vão voltar a cair. Então é uma oportunidade que se repete de tempos em tempos, né? Na verdade, o mercado financeiro, você pode comparar ele a um grande ponto de ônibus, onde você está parado no ponto e os ônibus são as oportunidades. Se você não embarcar em uma, espera que logo logo vem outra. Agora que eu já dei um panorama geral sobre o que é a marcação a mercado, né? Que é um negócio meio difícil de explicar por aqui em pouco tempo, vamos nos ater aos títulos especificamente. Então, no pré-fixado, a característica principal dele é essa. Você já sabe quanto que ele vai render para você se você esperar até o prazo de vencimento, já que no meio do caminho ele vai ter volatilidade. E o da inflação, você tem ideia, né? Porque você tem uma taxa fixa, você sabe quanto é essa taxa fixa,
mas a inflação no período varia. E esses que são indexados ao IPCA, que é a medida de inflação que é utilizada para esses títulos, né, o índice de preço ao consumidor amplo, ele vai te pagar aquela taxa fixa mais a inflação de todo o período. Também se você esperar para tirar no prazo de vencimento. E dentro dessas opções de tesouro IPCA e tesouro pré-fixado, nós temos algumas que pagam cupons de juros semestrais. A cada 6 meses você recebe parte da sua rentabilidade através de um cupom. Isso pode ser interessante para quem quer usar esses cupons como um complemento de renda. Mas se você quer realmente só obter um rendimento mais alto, eu não acho que vale a pena você investir em qualquer tipo de tesouro que tenha cupons, porque no acumulado eles vão render menos, né? Já que aquele dinheiro que você está recebendo antes do prazo de resgate do título, antes do prazo de vencimento, ele não vai estar mais rendendo sob a ação dos juros compostos. Então, no final, você pegar um tesouro que paga cupons e um que não paga, o que não paga vai render mais, mesmo que eles tenham a mesma taxa de juros. E todos os títulos do tesouro, eles pagam imposto de renda, né? Você não tem que se preocupar em pagar separado, porque isso já é descontado na fonte na hora que você resgata. Você começa pagando 22,5% do lucro e cai até 15%. Falamos em imposto, falando também em taxa, né? A única taxa que você vai pagar para investir no Tesouro Direto, se você estiver utilizando uma corretora que não cobra nenhum tipo de taxa para isso, e há várias que não fazem isso, você vai pagar 0,3% ao ano para a Bolsa de Valores. Se eu fazer a última ressalva do Tesouro, eu vou abrir aqui a tela da Desinvest para que vocês vejam como é que aparece a aplicação no título, deixando claro que você não precisa fazer para essa corretora, essa é uma das que eu uso porque ela não paga taxa, tá? Mas existem várias que você também não paga taxa nenhuma. Aqui, abri a tela da Desinvest e você vê as várias opções de título, IPCA 2024, IPCA 2026 com juros, IPCA pré-fixado, pré-fixado com juros e o Selic aqui embaixo. Aqui os datas de vencimento, o indexador e aqui a taxa de juros que ele está pagando. Vocês podem observar que no Selic está 0%, mas não é 0%, viu gente? Aqui ele rende a Selic. E aqui está o preço unitário do título. Nossa, Bruno, mas você falou que com R$30 já consigo investir. Não tem R$30 aparecendo. É porque esse é o preço para você comprar uma unidade inteira, mas você não precisa comprar uma unidade, pode comprar partes. Então, na maior parte deles, é com valores ali um pouco acima de R$30. E no Selic, que é um pouquinho mais caro, né? A unidade dele é mais de R$9.000, você vai precisar de um pouco mais de R$90. Hoje não está disponível para compra, mas ia ficar agendado, né? E aqui em cima ele fala que o horário é de 9h30 às 30h, a quantidade mínima é de 0,01 de um título. Por isso que pode aplicar com um pouco dinheiro, né? A partir de R$30 você consegue comprar grande parte dos títulos, só o Selic, que tem um valor um pouco mais alto, você vai ter que começar com menos. Mas é isso, gente. É muito simples de começar. É só ter conta numa corretora e com alguns cliques você faz. É simples de começar com a parte básica. Para você entender marcação a mercado, essas coisas, é necessário um pouco mais de estudo. Eu acho que vale muito a pena, porque quem pensa que as grandes valorizações vêm apenas em bolsa de valores está enganado. Dá para ganhar muito dinheiro com tesouro direto. Para terminar, você deve estar pensando, o negócio tem uma liquidez boa, rende bem, é seguro, né? É o mais alto grau de segurança aqui no Brasil. Não tem nenhum ponto negativo. Olha, realmente, se você analisar dentro só da estrutura do nosso país, é um investimento excepcional. Mas nós não somos um país excepcional ainda. Ainda, né? Talvez nós venhamos a ser um dia. Mas se você pegar e analisar a nossa história recente, nós temos um presidente atual que está fazendo malabarismos ali para terminar o mandato. A anterior sofreu um impeachment. O anterior do anterior já foi condenado em primeira instância. Voltando um pouco mais atrás, vai haver outro impeachment. E depois, antes, né, na verdade, tivemos 20 anos de governo militar e durante todo esse período, alguns ciclos de hiperinflação. Ou seja, né, a gente é um país volátil. É a mesma coisa que se um turista russo chegasse aqui e falar: não, eu estou super confiante, minha aposentadoria está toda investida em títulos da dívida russa, tesouro direto russo. Eu olhar para esse cara e pensar: poxa, mas a Rússia não é um país muito confiável. Ou se um mexicano chegasse e falasse: eu estou com tudo investido em tesouro direto mexicano, ia pensar: é risco. Da mesma maneira, se um americano te ouvir falando que você está com tudo investido em tesouro direto brasileiro, ele vai pensar: esse cara está correndo muito risco.